Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ultimamente eu tava rolando a aba do YouTube pra baixo e depois de alguns minutos eu achei um vídeo interessante feito pelo Kenny Pixels, que talvez eu já tenha citado aqui no canal, mas pra quem não sabe, o Kenny Pixels é um criador responsável por criar uma das melhores recriações das backrooms dos últimos anos. No entanto, hoje em dia ele já trabalha com as outras séries, como a série The Oldest View, que eu ainda não trouxe aqui no canal, mas eu vou trazer logo logo, eu acho. E essa nova série que ele tá atualmente trabalhando, que é chamada de People Still Live Here, ou As Pessoas Ainda Vivem Aqui, que me chamou muita atenção pela estética, que me lembra muito algo vindo do Windows XP ou algo do PlayStation 1. Lógico, eu não vivi isso totalmente, mas eu tô ligado que essa estética existe, que é algo bem antigo, enfim. Mas enfim, sem enrolar muito aqui, vamos pro vídeo de hoje. Você fica acordado, incapaz de tirar da mente o que descobriu no pântano. Amanhã você irá retornar àquele lugar. Você se lembra do homem de quando você era criança? Ele disse que você deve ir ao prado sozinho. Você sempre se perguntou o que ele queria dizer com isso. O primeiro vídeo nos traz uma estética vintage, bem no estilo PS1 por aí. E como o texto anterior falava, de fato a gente está em um pântano. Seja lá quem for, começa a se aproximar de uma cabana próxima, e nessa cabana havia um túnel que levava a uma porta. Nós passamos por essa porta e agora estamos em um corredor azul meio retrofuturístico das ideias, enfim. Também a gente tem mais uma porta no final desse corredor. E ao abrir, ela nos leva a um lugar bem estranho. Um lugar que não se parecia nada com os lugares anteriores. E, bem, nesse novo cenário, nosso personagem tem a missão, entre aspas, de encontrar 3 itens e sair da área antes do pôr do sol. E essa é a parte do vídeo em que você se pergunta, mas por que antes do pôr do sol? Então, eu não sei. Mas enfim, os 3 itens que a gente tem que encontrar é um ampum, que é praticamente um colar tradicional indígena feito de conchas de moluscos, aquelas conchinhas que você encontra na praia, então é feito disso. Um relógio e um compressor. Ele passa por um moinho de vento, mas acaba indo embora após não achar nada e vai em direção a uma árvore com uma toalha de piquenique no chão. Lá tava o primeiro item que a gente precisava, que faz um barulho absurdo depois do personagem coletar. Andando mais um pouquinho, ele avista uma casa e entra nela. Bom, aparentemente tudo normal, aparentemente tudo bem por aí. A não ser por um papel estranho, em que mostra 6 arcos amarelos na vertical e 6 arcos azuis na horizontal. Também tem um cubo preto no canto inferior direito, mas não sei se esse cubo representa onde o personagem tá ou algo diferente, enfim. Entre o quarto arco amarelo de cima para baixo e o quarto arco azul da esquerda para direita tem uma seta vermelha apontando para diagonal do lado superior direito. Enfim, isso foi muito estranho de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido. Isso me fez pensar que isso funcione como uma espécie de mapa, apontando para algum lugar em específico. Ou pode ser só algum item mesmo, e eu tô viajando aqui. Mas que é estranho, definitivamente é. A alguns metros daquela casa, o personagem encontra uma fonte, aquele chafariz que fica tipo em pracinha ou algo assim. Em um desses bancos estava o ampum, que é aquele bagulho que eu expliquei para vocês anteriormente. Agora só vai faltar mais um item pra gente vazar desse lugar. E, bom, definitivamente aquele papel barra mapa significava algo. Bom, andando um pouquinho na direção do absoluto nada após a fonte em que o personagem encontrou o ampum, ele encontra praticamente o que estava desenhado naquele papel que tinha encontrado mais cedo. E agora eu penso que esse local se trata de uma espécie de puzzle, enfim, como a gente está num jogo, ou talvez a gente esteja no jogo, enfim, isso faz bastante sentido, já que jogos podem ter puzzles, enfim. O personagem então olha entre esses 2 arcos que o papel marcava, e com isso ele avista uma espécie de construção que mais se parecia com uma espécie de escritório ou algo assim, uma empresa, uma mini empresa. Aqueles mini escritórios, tá ligado? Na metade desse vídeo aparece uma linha de trem correndo de um lado pro outro da tela. Até agora nada fez sentido, mano. Eu acho que vocês já perceberam isso. O personagem até tenta correr atrás de uma dessas coisas, mas ela era rápida demais pra alcançar. Mas enfim, deixando isso um pouquinho de lado, já próximo daquela construção, ele caminha até uma espécie de caixa enferrujada que ficava ao lado e que curiosamente tinha um túnel também. Ele entra nesse túnel e caminha mais um pouco até encontrar uma escada que levava até uma tampa de bueiro
nevoeiro que respectivamente levava até o prédio. Ele entra na recepção e então ele caminha até uma porta azul, que estranhamente trava o jogo, mas ele consegue entrar e chega até um banco de dados ou algo assim. Ele abre uma porta de garagem e consegue acessar esse banco de dados. Ele encontra o que parece ser um NPC, enfim, que fala que finalmente alguém conseguiu abrir a porta e que se não fosse pelo protagonista ele estaria trancado lá pra sempre. Ele também fala que estava mexendo no maquinário ali, mas nada de muito importante, enfim, pelo menos até agora. Bom, nosso personagem agora livre para explorar esse banco de dados, encontra o terceiro e último item que completaria o objetivo dele. Agora ele finalmente poderia ir para casa. Só que enquanto ele estava saindo do prédio, já no estacionamento, aparece aquele mesmo cara que estava preso no banco de dados, que fala pro protagonista não contar para ninguém que ele estava espiando o material da companhia, enfim, seja lá o que for. Só que no meio da conversa, um daqueles sinais de trem ambulantes o agarra e o leva para longe. Acho que já dá para perceber que eles não são tão amigáveis assim como eu imaginava. No entanto, o protagonista meio que deixa para lá, ele meio que ignora, e então caminha para a saída desse lugar. Só que aparentemente os cabeças de sinal de trem começam a perseguir ele, ou seja, se ele não sair de lá antes do pôr do sol, a cobra vai fumar. Só que ele de fato consegue sair e aparece aquelas clássicas telas de jogo de fase quando você conclui alguma fase e aparece isso, tá ligado? E bom, com isso o primeiro vídeo acaba. Mas antes de ir pro próximo vídeo, na descrição desse primeiro vídeo tem um link que leva para um site, uma espécie de jornal que descreve um atestado de óbito de um tal de Clifton J. Sewell, ou Sewell, que morreu em 12 de fevereiro de 94. O jornal diz que ele foi um grande matemático e que trabalhou com uma espécie de computador humano para projetos de governo nos Estados Unidos. Um computador humano, para quem não sabe, é uma pessoa que consegue fazer cálculos matemáticos mentais muito facilmente, muito rapidamente. E isso é algo muito requisitado em governos e em outros trabalhos que envolvam matemática, no caso. É dito que ainda em vida, Clifton era visto andando nas margens do pântano de Hockomock, que é um pântano muito grande, localizado na parte norte e um pouco da parte sudeste de Massachusetts. É dito que ele sempre ficava nas beiradas do pântano, utilizando um pequeno notebook. Enfim, guardem essa informação porque no final do vídeo vai ser bem importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esse vídeo é curto, mas ele nos mostra literalmente o mesmo lugar que a gente se encontrou no primeiro vídeo, só que praticamente replicado na vida real. A câmera vira um pouco pro lado e tem um monte de sinais de trens presos no chão. Seja lá quem for se aproxima de um deles e do nada começa a pitar, afugentando seja lá quem for. E, bom, eu não consegui tirar muita coisa desse vídeo e só nos resta ir pro próximo vídeo. O player volta àquele lugar do primeiro vídeo com o objetivo de encontrar mais daqueles itens. Dessa vez, uma pena, um relógio do sol e uma bola de boliche. Enfim, aparentemente o lugar não mudou muito, já que tem o mesmo moinho de vento do primeiro vídeo. No entanto, se vocês repararem, o lugar está mais preenchido, por assim dizer. Tem mais árvores, mais construções. Entre elas, o protagonista avista um balão. Aqueles balão de gás hélio, que tá bem longe, por assim dizer. Ele então caminha até o balão e no meio do caminho ele passa por uma espécie de poço, enfim, uma placa dizendo apenas para uso pessoal. E um par de sapatos ao lado. Eu não faço a mínima ideia do que isso significa, já que eu não tô entendendo um caramba dessa série, mano. Quer dizer, até agora essa série me deu mais perguntas do que respostas, mas enfim. Saindo de lá, ele enfim chega ao local onde estava aquele balão e começa a conversar com um cara que estava lá aparentemente vendendo balões, eu acho, e começa a conversar com esse cara. Ele então fala que aqueles são os últimos balões dele e que ele preferia mantê-los ali. Só que ele propõe um acordo. Se nós trazermos alguma pintura para ele, algum quadro, enfim, ele abaixaria aquele balão de gás hélio que a gente viu lá longe.
Como o nosso personagem meio que não fala, ele é dos muitos protagonistas mudos que existem na mídia, ele provavelmente aceita e então caminha para mais um lugar. O que parece ser uma espécie de celeiro com um monte daqueles painéis solares. O protagonista então entra no celeiro e, bom, tem uma pessoa tocando violão lá, no segundo andar do celeiro. No entanto, o protagonista ignora e começa a vasculhar um monte de feno jogado no chão. Clicando nele, aparece um clássico campo minado com a frase: procure pelo item. Só que ao invés de bombas são cabras. Bom, nada mais me surpreende, eu acho que vocês já devem ter percebido isso. Depois de algumas tentativas falhas, o jogador encontra o relógio do sol. Agora só vão faltar mais 2 itens para finalmente concluir a fase. O protagonista caminha até uma placa que diz Jardim Espiral a 2 km. E então ele começa a caminhar até lá. Ele passa por uns daqueles arcos de jardim posicionados no meio do nada, mas consegue chegar em um coreto. Nele tá o NPC que irá nos entregar a pintura que precisamos, eu acho. Que é praticamente só clicar num dos pixels que estão faltando num dos quadros e, bom, você já concluiu o puzzle. No entanto, uma coisa que eu percebi, notem que por mais que esse quadro seja pixelado, ele nos mostra o mesmo campo em que o player tá, junto de uma figura que ao meu ver parece uma espécie de ceifador da morte ou algo assim. Ele volta pro lugar onde tinham os arcos de jardim e entra em uma construção próxima. Lá dentro tinha a pena que o player precisava, junto do então querido quadro que o player também precisava. Ele entra em uma espécie de alçapão no lugar e aparentemente ele tá numa catacumba ou algo assim, ou esgoto, enfim. Eu não consegui entender em que local que a gente tá agora, mas enfim. Ele anda até um túnel escuro, não dá pra enxergar direito, mas nesse momento aparentemente já tá começando a anoitecer. E se vocês se lembrarem do final do primeiro vídeo, muito provavelmente vocês já devem saber o que acontece se o player ficar nesse lugar à noite por muito tempo. Após ouvir muitos barulhos naquele túnel, o player sai assustado dali e então volta até o baloeiro que a gente tava fazendo o puzzle lá, uma quest. Só que no meio do caminho aparece a frase: o pastor está vindo, e aparentemente isso não é um bom sinal, porque na real eu pensava que iriam vir aqueles sinais de trem de novo, mas eu tava enganado. Bom, ele consegue avistar o tal pastor, que é a mesma figura que tínhamos visto naquele quadro, que então o persegue e o player consegue fugir dali, só que com apenas 2 itens, ou seja, aquela bola de boliche ficou faltando. Eu não sei se isso vai mudar alguma coisa na história, enfim, até porque ele conseguiu fugir na mesma. Bom, muitas perguntas, poucas respostas, vamos direto pro próximo vídeo, que é o último dessa série até então. Bom, esse é o vídeo mais curto e é o vídeo mais recente até então, até porque ele lançou uns 5 dias atrás, mais ou menos. Ele nos mostra novamente esse campo, só que retratado de forma extremamente realista. O personagem abaixa a cabeça e é possível ver algumas construções ao fundo do lugar, enfatizando que a gente está no mesmo lugar. Pelo que eu consegui ver, se trata de um túnel, um poste e uns pilares jogados no meio do nada. O personagem vira a cabeça para a direção oposta após ouvir uma espécie de buzina de trem e, bom, com isso o vídeo acaba. Enfim, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo bem complexo de fazer, mas enfim, eu acho que é isso. Quando o KinePixels lançar uma boa quantidade de vídeos sobre essa série de novo, eu vou trazer uma parte 2. E, bom, é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal porque vai me ajudar demais, por favor mesmo. Então é isso, galera. Valeu, falou.